Logo após nós estarmos louvando o nome do Senhor, nossa saudação também vai para os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela transmissão ao vivo. Que o Senhor possa ir de encontro à sua vida e possa abençoar você, sua casa, sua família. A razão do Senhor agir no nosso viver é para que através de nós outras vidas possam ser tocadas e alcançadas também com o poder da sua graça. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus nós agradecemos, Senhor. Agradecemos por mais um domingo, Senhor, que é nos concedida a oportunidade de estar aqui, na Tua casa e na Tua presença para Te adorar, Senhor. Como é bom poder Te servir, como é bom poder Te chamar de Pai, como é bom saber que somos acolhidos por um Pai que ama, por um Pai que quer bem, por um Pai que está sempre com sua mão estendida para abençoar os seus filhos. Senhor, nós louvamos o Teu nome pelo Teu cuidado para com a nossa vida, e nesta noite, com o nosso louvor, com a adoração, com os cânticos, nós queremos honrar o Teu nome, Pai, e nós Te pedimos em nome de Jesus, faça-se presente em nosso meio, Senhor, atua nos nossos corações, ó Deus. Nenhum de nós que aqui viemos, ó Deus, viemos por um mero do acaso. Nós temos um propósito diante de Ti, de Te adorar, ó Deus, na beleza da Tua santidade, de oferecer louvor ao Teu santo nome, de reconhecer na nossa vida quem o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor fez e faz. Ó Deus, em nome de Jesus, vá de encontro nesta noite aqueles que nos acompanham por esta transmissão ao vivo. Toque em seus corações, em suas famílias, ó Pai. Abençoa as tuas casas, abençoa os seus entes queridos, ó Deus. Que todos, ó Pai amado, possam ser ricamente impactados pela presença do Teu Espírito e pelo poder da Tua palavra, Deus. Senhor, é na dependência do Teu Espírito que nós estamos aqui nesta noite. Envolva-nos com a Tua glória, envolva-nos com a Tua presença, envolva-nos, Senhor querido. Ora, cante-o e decanta a alma cheia. Eu já posso sentir a Tua presença neste lugar, Pai, nos avivando, nos renovando, nos curando e operando, Senhor querido, na história das nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, venha nos abençoar, venha nos sustentar e recebe nesta noite o louvor e a adoração desta igreja. É o que eu Te peço e já Te agradeço, Pai, no precioso nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Vamos juntos adorar a Deus nesta noite. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos por esta noite. Amém. Glória a Deus, aleluia. Fiel ao Senhor, meu Pai. Sei que os teus olhos
vezes é difícil para a gente, né? Pedir que o Senhor faça a vontade dele. Mas é a perfeita, né? A vontade de Deus é perfeita e agradável. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louve o Senhor com alegria, igreja. Só de nós estarmos aqui já é um motivo, uma razão muito grande de louvarmos ao Senhor, amém? E vamos também, não vamos esquecer, né, dos nossos irmãos, né, das milhares de pessoas que estão passando por dificuldades, né, com esse vírus, com essa pandemia. Mas nós estamos aqui porque até que nos ajudou o Senhor, amém? Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Aleluia! Dai-nos hoje o alimento necessário.
tenhamos esse desejo de cada vez mais buscar ao Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7. Glória a Deus. Nós vamos ler a partir do versículo de número 24. Glória a Deus. Capítulo de número 7 de Mateus, do versículo de número 24 até o versículo de número 28. Glória a Deus. Nós vamos ver sobre os dois fundamentos. Vivemos dias em que mais do que nunca a nossa casa precisa estar na rocha, que é Jesus. Glória a Deus. Para que a gente possa suportar tudo aquilo que muitas das vezes a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia. Glória a Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 24. Vamos ler de forma alternada, como de costume. Diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora a igreja. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Versículo 28. Ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Amém, queridos? Amém. Amados, esse texto aqui, ele encerra o grande sermão da montanha, que Jesus vinha discursando desde o capítulo 5 de Mateus, onde ele falou sobre coisas muito importantes, diretrizes do seu reino, para nós tocarmos a nossa vida. Ele falou sobre as bem-aventuranças, que é a verdadeira felicidade daquele que serve a Deus de forma antagônica àqueles que vivem segundo os valores desse mundo. Depois ele falou que ele não tinha vindo para destruir a lei, mas para cumprir, para ser o cumprimento de tudo aquilo que a lei dizia. Ele ensinou ainda sobre a verdadeira fidelidade, ensinou sobre o que é o adultério, que não é apenas algo praticado como ato, mas que começa no coração do ser humano, na sua mente. Falou sobre o grande mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Ensinou como dar esmola, como orar, como jejuar. Mostrou a importância de nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, dizendo que as outras coisas, comida, bebida e a roupa, o Senhor acrescentaria. Depois ele falou ainda sobre a importância de nós juntarmos tesouro no céu. E ele conclui os seus discursos aqui, dizendo que tudo isso que ele tinha ensinado, as pessoas demonstrariam que edificaram as suas casas na rocha, se eles tivessem pego tudo aquilo que ele ensinou e tivessem colocado em prática. E aqui ele ensina uma coisa muito importante, porque o que muda a nossa vida não é simplesmente aquilo que a gente ouve, mas é aquilo que a gente consegue assimilar e praticar. Na proporção que a gente pratica a palavra de Deus, aqui ele está falando de um fundamento espiritual. Ele diz que a nossa casa está fundamentada na rocha. E ele diz que, pelo contrário, aquele que ouve a palavra de Deus, as diretrizes do reino, os ensinos, os valores do céu, e não os pratica, ele comparou essa pessoa a uma casa que fez uma casa, ele comparou essa pessoa a uma pessoa que fez a sua casa na areia. E quando ele compara os dois, ele dá uma garantia. Ele fala que quando veio o vento, a chuva, essa casa que estava firmada na rocha permaneceu de pé, mas a outra que não estava firmada na rocha ruiu. Então ele deixa para nós uma advertência. Ele diz que estar com a casa na rocha
ou estar com a casa na areia, é uma escolha nossa. E eu vou dizer para vocês, construir na areia não é muito difícil. Agora, construir sobre a rocha, está aí o nosso irmão ali que é da construção civil, você sabe que é um negócio trabalhoso, né? Esses dias eu estava furando uns buracos para montar uma cerca, furando não, ajudando uma pessoa a furar. Rapaz, tinha buraco que era tão fácil de abrir, meu irmão, porque a terra estava fofa. Agora, quando a gente chegava em alguns lugares que tinha pedra no meio, a cavadeira chega a sair a fogo. Por quê? Porque tem um impedimento, tem uma barreira. Então, na nossa vida com Deus também é assim. Você fazer as coisas que o mundo quer é muito fácil. Fazer as coisas que Deus quer muitas vezes é difícil. Mas é isso que vai te dar uma segurança quando chegar o momento da dificuldade. Então, o conselho que Jesus deixa aqui para todos nós é que nós façamos uma escolha sábia e coloquemos a nossa casa no fundamento que é Jesus, no fundamento que é Cristo, no fundamento que é a palavra, no fundamento que é os valores do reino de Deus. Sabe para quê? Para quando chegar as pandemias da vida, para quando chegar as tribulações da vida, as angústias e as lutas da vida, a gente não venha desistir de Jesus. Amém? Vamos orar nesta noite e vamos pedir para o Senhor: Senhor, nos ajude a colocar a sua palavra em prática, porque esse será o grande diferencial nosso no dia da adversidade. Amém? Nessa oração eu peço que os irmãos continuem orando pela sogra do meu irmão, mãe da minha cunhada, a irmã Maria Conceição, que não está bem de saúde, está internada há mais de uma semana devido à Covid ali em Minas Gerais. E a família toda tem orado, eles têm mandado áudio diário para nós sobre o progresso dela, mas hoje ela deu uma pequena piorada. Peço que os irmãos orem, que seja feita a vontade de Deus, né? Mas que Deus dê força à família para passar esse momento de tempestade, que a casa deles possa estar bem fundamentada na rocha, para que no momento das adversidades eles possam suportar esses ventos que vêm. Porque, irmãos, nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos que o vento vem de uma forma ou de outra, muitas vezes nas nossas vidas, e que nós possamos estar com a casa firmada em Deus, guardando a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós oramos nesta noite. Oramos agradecidos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, mas nós te pedimos nesta noite também que o Senhor nos dê graça, Senhor, para que nós não sejamos ouvintes esquecidos daquilo que o Senhor tem nos falado a cada dia, mas que possamos colocar em prática, Senhor, os valores do teu reino e da tua palavra, que possamos levar a sério aquilo que Jesus ensinou, ó Deus, porque são diretrizes para a nossa vida, em todos os sentidos, em todas as áreas, ó Pai. Nós podemos ter uma vida abençoada, ou uma vida super complicada, meu Deus, através das nossas escolhas e das nossas decisões. E nesta noite, meu Deus, nós aqui no Jardim Letícia queremos fundamentar a nossa casa um pouco mais na rocha, e te pedimos em nome de Jesus, ó Pai, venha nos auxiliar, venha nos ensinar, ó Pai, mas principalmente dá-nos um coração disposto a praticar aquilo que o Senhor tem falado para nós, ó Pai, na nossa prática de vida diária. Senhor, em nome de Jesus, visita a nossa irmã, meu Deus, que está enferma, internada ali naquele hospital. A família tem clamado, os amigos têm clamado, a igreja tem clamado, Senhor, e o Senhor pode, de acordo com o seu poder e com a sua graça, restituir a saúde da tua filha, não só dela, meu Deus, mas de tantos outros que estão sendo vitimados, 40, 50 mil pessoas por dia nessa nação, ó Deus. Nós cremos no teu poder, nós agradecemos pelos milhares que já foram curados deste mal, e te pedimos para aqueles que estão sofrendo com ele. Oramos pela tua igreja aqui presente, Pai, e por aqueles que nos acompanham por esta live, que o Senhor possa manifestar teu poder e tua graça agora, curando, libertando, salvando, Pai, a cada um, para que possamos te servir cada vez melhor. É o que te pedimos, Pai, e já te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, se você puder, aplaudir o nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor Gilson, vem cá trazer a salvação, louvar a Deus com o hino, fazer aquilo que o Senhor colocar em seu coração. Amém?
Logo após, as nossas irmãs também já fiquem prontas para adorar o nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos saudar os irmãos com o Senhor Jesus, amém? Amém. Eu vou ler só uma passagem bíblica, que está no livro de Marcos. Marcos, capítulo número 2. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Após o versículo de número 5, capítulo 2, versículo 5 de São Marcos, diz assim: E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado são os teus pecados. Glória. Quero apenas deixar como meditação que nós possamos ser servos do Senhor, que tem a mesma determinação, a mesma fé, o mesmo entusiasmo que 4 pessoas tiveram para poder ajudar o paralítico. Eles determinaram, onde muitas vezes talvez o paralítico estava tão confiante assim, mas eles tiveram 4 pessoas que tiveram a determinação de pegar uma cama e levar um paralítico. Nós estamos aqui para a nossa família, pelos nossos amigos, pelas pessoas que nós conhecemos, pelos nossos companheiros de trabalho, pelas pessoas que estão doentes, que não podem vir à casa do Senhor. Nós estamos aqui, é o nosso papel. E eles foram com determinação à presença do Senhor Jesus. Nós estamos aqui essa noite com essa mesma determinação, na presença de Jesus. Quando a gente pede oração por alguém, nós estamos aqui, é o nosso papel, é a nossa responsabilidade de interceder por aqueles que estão talvez um pouco mais fracos do que nós. Então a gente faz esse papel de interceder e a gente acredita, porque a palavra de Deus diz que Deus é Deus de perto e é Deus de longe. Quando a gente está aqui intercedendo, a gente acredita que Deus visita os seus servos. Deus abençoe. Deus abençoe e guarde todos os irmãos. Glória a Deus. Vamos ouvir as nossas irmãs louvar o nome do Senhor. Logo após as mulheres, o pastor Marcelo também está com oportunidade para uma saudação. Amém? Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Me dá disposição.
vezes é tudo que nós precisamos, né, irmãos? Para caminhar um pouco mais aos pés do Senhor, do lado dele, com a ajuda dele. Pastor Marcelo está com oportunidade, logo após a missionária Eliette também, já se prepara, amém? Graça e paz, igreja. Amém. Louvo a Deus por mais esse privilégio que nós temos de juntos podermos servir a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. E temos a oportunidade de também interceder por todos aqueles que necessitam neste momento de uma ajuda de Deus. Aquilo que nós não podemos fazer, nós acreditamos que Deus, Ele pode, dentro da sua soberana vontade. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos apenas 3 versículos do maior salmo da Bíblia, Salmo 119, versículos 1 ao 3, que nos diz assim: bem-aventurados os que se conduzem com integridade, os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos, que o buscam de todo o coração, que não praticam o mal, mas seguem seus caminhos. É interessante quando nós observamos a palavra de Deus, que não há como servir a Deus neste mundo sem conhecer a sua palavra. O texto que foi lido no início do culto, ele fala sobre isso. Construir a sua casa na rocha significa viver de acordo com a palavra de Deus nesse mundo. Aleluia. O louvor que foi entoado aqui nesta noite, ele fala sobre esta dependência de Deus. Como servos de Deus, nós precisamos de uma maneira melhor, a cada dia, servir a Deus neste mundo. Nós precisamos, de acordo com as Escrituras, sermos sal e luz. Nós precisamos levar o Evangelho, precisamos levar Deus àqueles que não conhecem Deus. Nós precisamos, de uma maneira geral, viver para Deus neste mundo. E não há como conseguir isso longe da palavra de Deus. Por isso que o salmista aqui, ele vem exaltando esta importância de nós observarmos a palavra de Deus. Por isso que ele vem falando que é bem-aventurado aqueles que se conduzem com integridade, aqueles que vivem longe da prática do mal. Para se viver com integridade, para se viver longe do mal, apenas observando a palavra de Deus. Para não se contaminar com os erros e os pecados que há neste mundo, somente olhando, observando e guardando a palavra de Deus. Então, que nesta noite nós possamos ter isso em nossos corações, que nós precisamos nos atentar à palavra de Deus, ler o texto, estudar o texto, guardar o texto, porque sem ele nós não saberemos como praticar o amor de Deus ao próximo. Só é possível demonstrar o amor de Deus ao próximo mediante o conhecimento da palavra de Deus. Só é possível estender as mãos àquele que está caído quando nós conhecemos a palavra de Deus, porque ela nos instrui qual a maneira correta de nós agirmos para aqueles que estão ao nosso redor, junto daqueles que necessitam e que precisam de ajuda e de socorro.
E a palavra de Deus nos instrui acerca disso. Então vamos, mais do que nunca, nesses momentos tão derradeiros, vamos nos atentar à palavra de Deus. Vamos nos agarrar às Escrituras para que possamos ter uma vida de integridade para Deus neste mundo. Que Deus em Cristo abençoe a igreja. Glória a Deus. Vamos ouvir também a missionária Eliette. Logo após ela, nós estaremos louvando a Deus com o Ministério de Louvor, para que a gente possa também contribuir com dízimos e ofertas para a casa do Pai. Amém? Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Por incrível que pareça, um pedacinho da palavra que eu vou trazer também está trazendo sobre cura. E eu estou vendo desde o início desse culto, estão falando sobre cura. Fica no livro de Marcos. Essa semana foi uma semana bem pesada para mim, mas nós matamos um leão por dia. Para a honra e glória do Senhor estamos de pé. Que o nome do Senhor tem que ser glorificado, exaltado o tempo inteiro. Crente que não passa por luta tem alguma coisa, né, irmão? Porque nós temos que passar para o nome dele ser glorificado. Aleluia. Fica no livro de Marcos, o capítulo é o 9. Eu vou ler o versículo 16 em diante. Amém? Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, jogue-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica regido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este no chão começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Jesus respondendo disse: se podes, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Glória a Deus, aleluias. Tudo é possível àquele que crê. Por que eu trouxe essa mensagem no dia de hoje? Hoje pela manhã eu estava fazendo almoço, por meio da meio-dia mais ou menos. Eu falo que tudo é para a glória de Deus, porque a minha vida é do Senhor e o nome dele tem que ser glorificado. E a Nicole, ela falou para mim: mãe, vem aqui. E a gente sabe quando uma filha fala: mãe, vem aqui, quando é um pedido de socorro. Eu estava lá embaixo na cozinha, ela estava no quarto. Eu peguei e falei: o que foi, Nicole? Ela: você pode vir aqui agora? Eu subi naquele momento. O Marcos Aurélio já viu meu desespero, porque eu sou desesperada mesmo. E eu subi e vi a Nicole toda desesperada em cima da cama dela. E ela: mãe, eu não estou bem. Eu estou com o corpo todo febril, eu tive febre a noite inteira. O meu corpo todo está dolorido e a minha cabeça está doendo. E aí eu comecei a olhar para a cara dela. Eu falei: meu Deus, é Covid. Porque tudo hoje na vida é Covid. Infelizmente é a maldição dessa Covid, né? Mas aí, como a gente tem um Deus vivo que vive e reina para todo sempre, e quando a gente tem fiação com o Espírito Santo de Deus, quando eu olhei dentro dos olhos da Nicole, o Espírito Santo de Deus falou: toca, porque não é Covid, é seta. E ali, quando eu pus a mão na Nicole, eu comecei a expulsar os demônios. Eu comecei a expulsar todo o mal que havia pego sobre a vida da Nicole. E aí comecei a passar a mão nas pernas dela e tirar os cobertores de cima dela. Comecei a passar a mão nas espinhas dela, no espinhal dela, na cabeça, e fui repreendendo todo o mal. E nisso ela já foi mudando o semblante dela. E eu falei: papai, eu conheço um Deus que é médico dos médicos. Se for uma doença carnal, eu vou levar ela para o hospital agora. Mas se for uma doença espiritual, quem cura é o Senhor. Porque quem
ali chorando, e eu peguei e falei para ela: meu Deus do céu, não é doença, é seta. E eu comecei a repreender todo o mal. Ela começou a suar na mesma hora. Quando eu olhei para ela, irmãos, aquela água começou a descer da face. E eu falei: Senhor, tem misericórdia. Eu já pus a mão sobre a cabeça da Emily e fui repreendendo todo o mal sobre o meu lar, todo o mal sobre a minha casa, sobre a minha família, porque eu não aceito, pastor. E ali ela foi mudando o semblante, foi mudando a atitude dela. E eu falei: Jesus, obrigado. Ela levantou da cama dela e o Senhor a curou. Glória a Deus. Você sabe por quê, igreja? Porque aquele que crê, olha aqui, olha o que esse homem na sua inocência pergunta para o mestre: se tu podes, mestre, faça alguma coisa por mim, tenha compaixão de nós. E Jesus fala: ô filhinho, se tu soubesse com quem tu está falando, se tu soubesse quem eu sou, tu não perguntaria se eu posso. Eu creio num Deus que pode, num Deus que age, num Deus que faz. Deus, Ele nos deu autoridade para expulsar demônios. Aleluia! Um dia me passaram uma profecia que eu tinha o dom da cura, e eu, pela minha fé, que pode ser do tamanho de um grão de mostarda, papai fala que se eu tiver a fé tão pequenininha, ela serve para alguma coisa, eu creio naquele negócio. Falei: eu creio, mas eu também conheço um Deus que fala na ação da palavra dele, que se tu creres, fará obras maiores do que a que eu fiz. Aleluia! Glória a Deus. Eu creio nas obras do Senhor. É como o nosso irmão acabou de dizer: se nós não cremos na palavra de Deus, nós vamos crer em quê? Em profetas, que muitas das vezes falam e nada acontece. Em pessoas que abrem sua boca e falam: Deus está te dando uma casa, Deus está te dando um carro, e ele fica esperando esse carro, essa casa chegar, e nunca que chega. E ele ainda pergunta para Deus: cadê? Mas espera aí, foi Deus que falou ou foi o homem? Mas olha que coisa linda aqui, ó. Olha que coisa linda, crente quando tem negócio com Deus. Que é como o meu pastor falou no último discipulado do ensaio. Como vocês falam, pastor? De teologia. Para honra e glória do Senhor, estou conseguindo estudar esse dia de teologia com o pastor. Estou conseguindo tirar um tempo e estou estudando. Quer falar em dom de língua? Não ora. Quer se consagrar? Não tem joelho no chão. Que negócio é esse? Não tem como. Mas olha aqui os discípulos que andavam com Cristo. Não estou falando de mim e de você, não. Eu estou falando daquele que andava e caminhava com Jesus. Olha o que eles perguntam para o nosso mestre. Aleluia. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos, olha que coisa linda, no capítulo 28. Por que não conseguimos expulsá-los, aqueles demônios? Isso aqui é os discípulos perguntando para o mestre: por que quando o pai chega com o menino, eles vão expulsar aqueles demônios e ele não consegue? Somente o mestre expulsa o demônio, mas os discípulos, eles não tinham conseguido expulsar. O pai já tinha pedido para os discípulos expulsar e eles não tinham conseguido. Olha o que o nosso mestre responde. Ele respondeu e disse: essa espécie só sai pelo jejum e pela oração. Aleluia! Glória a Deus! Você não ora, você não jejua e quer expulsar doença, e quer expulsar demônio, e quer expulsar macumbaria, tem que tomar cuidado, é para não pegar em você. Aleluia! Então, irmão, nosso Deus, ele fala bem claro: se creres, fará obras maiores do que a que ele fez. Eu criei. Quando a minha filha gemeu, eu lembrei que eu servi um Deus vivo, um Deus que vive, um Deus que está sentado à destra do Pai. Sim, meu Deus. Glória a Deus. E hoje ela está aqui para a honra e glória do Senhor. E as palmas louvam ao Senhor. Aleluia. Tudo é possível que crer. Amém, irmãos? Queridos, vamos orar? Vamos consagrar a Deus. Não precisa levantar onde você está mesmo. Pega o seu dízimo, pega a sua oferta. Em gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Nós nunca poderemos entregar nada na casa do Senhor se Deus não tiver nos abençoado antes. Então, nosso dízimo, nossa oferta,
é um ato de gratidão por tudo que Deus tem feito por nós. Mas não é só um ato de gratidão, também é um ato de fé. Por quê? Se a gente não tiver fé para dizimar, para ofertar, sabe o que acontece? A gente nunca vai conseguir dizimar ou ofertar. Porque na nossa cabeça, aquele dinheiro vai faltar para a gente pagar nossas contas. Mas quando você contribui, você está dizendo para Deus: Senhor, eu sou grato pelo que o Senhor tem feito por mim, mas eu creio que o que ficar, o Senhor vai abençoar para suprir as outras necessidades. Amém, Jesus. Eu ensino ao contrário de algumas pessoas. Tem hora que eu deixo de pagar uma conta minha, passo ela para o mês que vem para me entregar na casa do Senhor. Sabe por quê? Eu aprendi que eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas Deus acrescenta. Houve uma época, nós estamos estudando isso agora, nesse trimestre. O povo retornou do cativeiro e houve uma calúnia contra Israel. Sabe o que Israel fez? O povo de Deus parou de contribuir, deixou a construção do templo para lá e foi cada um cuidar da sua vida, cada um cuidar dos seus projetos, como todos nós temos. Sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que Deus levantou o profeta Ageu e disse: olha, é porque vocês estão mais preocupados em cuidar da vida de vocês do que da minha obra, que vocês estão colocando o que vocês têm saco furado. Será que Deus mudou, irmãos? Então o que acontece? Eu não estou falando para você tirar o pão da boca dos seus filhos para dar na igreja. Eu já vi uma vez uma mulher falar que ela vendeu a geladeira dela para dar de oferta. Cada um tem a sua fé. Eu não faria isso. Mas, irmãos, se nós não colocarmos um propósito no nosso coração, nós nunca vamos conseguir honrar a Deus nessa área. Aleluia! Martinho Lutero disse que o último lugar que se converte na vida do homem é o bolso. E é verdade, porque é uma dificuldade. Você pensa o quê? Que eu não passo também tentação para não contribuir? Mas eu sei o que Deus tem feito por mim. E aí o que acontece? Na proporção que você vai entregando a sua oferta, o seu dízimo na casa do Senhor, como gratidão, você vai experimentando de Deus também a sua providência. Amém. Agora, se você ficar esperando sobrar, ou ficar esperando não ter nenhuma conta para você pagar, para você contribuir com a obra de Deus, sabe o dia que isso vai chegar? Nunca. Porque nós sempre vamos ter algo para fazer, irmãos. Principalmente nós que somos do proletariado, né? Nós que somos as pessoas que são empregadas. O dinheiro nosso sempre é muito bem contado. Então o que nós precisamos fazer? Adquirir primeiro a gratidão, segundo a fé, terceiro a habitualidade. Quando nós colocamos uma coisa como hábito na nossa vida, nós fazemos que nem percebemos. Tanto o hábito de contribuir, como o hábito também de não contribuir. Tem pessoa que intelectualmente ela entendeu que ela tem que contribuir, mas ela não desenvolve o hábito. Entra mês e sai mês, e ela não consegue entregar uma oferta e um dízimo na casa de Deus. É porque não pode? Muitas vezes não. É porque às vezes não tem o hábito. Quando você se habituar a contribuir com gratidão e com fé, você faz aquilo sem força, mas com o coração cheio de gratidão. Porque o que é que a gente vai fazer pela obra de Deus, irmãos? Que vai pagar o que Ele fez por nós? Nada. A gente não está aqui para pagar nada. Nós estamos aqui para agradecer. Nossa oferta, nosso dízimo é um ato de gratidão por tudo o que Deus tem feito por nós. Aleluia! E vou dizer uma outra palavra: contribuir com a casa de Deus quando está sobejando não é uma tarefa difícil. O próprio Jesus falou disso, mas Ele elogiou a viúva pobre porque ela deu dentro dos seus, acima dos seus limites. E nós muitas das vezes temos essa dificuldade. Mas eu vou orar, Deus vai te abençoar e você vai, em nome de Jesus, conseguir romper com essa barreira. Amém? Amém. Honre a Deus com as suas primícias e os seus celeiros transbordarão. Amém. Eu tenho vivido isso, tenho experimentado isso e tenho ensinado isso para a igreja. Pai, eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós não estamos aqui, Senhor, para com as nossas ofertas e dízimos para ganhar com o Senhor. Diferente do que algumas pessoas dizem, Senhor, nós também não queremos comprar as tuas bênçãos com a nossa contribuição. Isso seria da nossa parte, meu Deus, vexatório. Isso seria da nossa parte, meu Deus, uma incompreensão da tua palavra. Mas nós também, Senhor, não queremos ser, ó Pai amado, negligentes para com o teu reino e para com a tua obra. Nos ajuda a ter a fé necessária para ofertar, para dizimar, Senhor. Nos ajuda a ter, meu Deus, a fidelidade necessária para obedecer a tua palavra e ajudar a tua obra a avançar.
passar. Mas nos ajuda também, Senhor, a nos habituarmos a fazer isso, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ajuda esta igreja, Pai, cada um dos teus filhos, meu Deus, a honrar o Senhor, primeiramente com as suas contribuições para a tua casa e com o teu reino. Eu tenho certeza que a tua palavra se cumprirá. E a vida dos seus filhos, meu Deus, será mais e mais abençoada. É o que nós te pedimos, ó Pai, ao consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor nesta noite, em gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te pedimos e nós já te agradecemos. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Vamos louvar a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Peço desculpa aos irmãos pelo atraso. Tive que buscar minha esposa no trabalho. E aí a gente traz um pouquinho mais organizado com o meu pastor, né, pastor? A gente tudo alinhado. Até para a gente, nós precisamos ter comunicação com o nosso líder. Então chegamos agora, mas foi uma bênção do pastor, ele saber fazer. E quero convidar os irmãos a abrir a tua Bíblia. Você trouxe, você que está com a tua Bíblia, abre a tua Bíblia em João 3, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, verso 3. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Sexta-feira foi ministrado sobre as ordenanças. E no meio da palavra sobre falar sobre ordenanças, nós falamos um pouco do batismo. E o Senhor falou para mim que havia pessoas que ainda queriam entender mais um pouco sobre o batismo, o porquê do batismo, o que é batismo. Então nós vamos falar um pouco hoje sobre batismo, sobre os tipos de batismo e sobre em que nós cremos e por que se batizar. Amém? Você que está no teu lar, na tua casa, que nos acompanha no carro, compartilhe esta palavra com entes, parentes, amigos, que está em hospital, que está no trabalho, está na rua, não importa.
É a palavra de Deus, não é minha palavra. De mim não tenho nada a oferecer, mas o Deus que eu sirvo, Ele traz. Entrega em tuas mãos a legalidade da minha vida e da vida dos meus irmãos. Pai, tudo que nos impede de ouvir, de estar atento à tua palavra, venha cair por terra neste momento. Todo espírito de perturbação, todo espírito, Pai querido, santo e poderoso, de tormenta, eu repreendo nesta noite em nome de Jesus. E que nós possamos estar atentos e sensíveis à tua voz. O Senhor já falou através do louvor, através da oração. Fala, Senhor, através da tua palavra. É a tua palavra que será ministrada. Esta palavra que é fiel e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, Senhor. Que ela possa gerar vida de Deus em nós. É o que nós viemos te pedir e te agradecer. Em nome de Jesus, amém? Aqui nós vemos uma conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um mestre, ele era um doutor, ele era um douto da lei. Só que ele foi ter de noite com Jesus por vergonha, porque os escribas daquela época, eles não criam em Cristo, como os judeus hoje, muitos deles ainda não acreditam que Jesus Cristo é o Salvador. Aqueles que estão no Muro das Lamentações, que se você ouve o jornal hoje, está assim, ó, e os judeus foram lá para os Muros das Lamentações. Sabe por quê? Aquele Jesus que veio, eles não acreditam ser o Cristo que vai salvar o mundo. Para eles querem ver um Cristo vindo cheio com um exército, com ouro, com um exército muito grande e com uma autoridade sobre o mundo, aonde ele vai humilhar as pessoas. Só que Jesus, ele não veio assim, ele lavou os pés dos discípulos, ele comeu com um pecador. A Bíblia diz que um judeu não pode encostar num caixão, num esquife. Jesus foi lá e encostou e ressuscitou. A Bíblia diz que um judeu não poderia encostar num leproso, numa mulher imunda, e tudo que a Bíblia dizia que o judeu não poderia fazer, Jesus fez quebrando o protocolo para mostrar assim, olha, eu vou quebrar esse protocolo, mas não é porque eu estou indo contra a lei, é porque tem uma vida em jogo. Então a tua religiosidade não pode te impedir de salvar uma vida. Era isso que Jesus estava mostrando para eles, só que eles não entenderam, o coração estava endurecido. E a Bíblia diz, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. A salvação vem dos judeus, mas os judeus não receberam esta salvação. Só que há uma promessa, tem coisas que Deus não pode fazer, entre elas, Deus não pode ir contra a tua palavra. Deus disse que de Abraão ressuscitaria uma geração e haveria um pacto, uma aliança. Há uma aliança, há um pacto com a semente de Abraão. Porém, a salvação é para quem aceita Jesus. O fato dele ser judeu não quer dizer que ele já tem a salvação garantida. Só que há um plano de Deus para eles. Entende? Nós, da igreja pentecostal, assembleia,
A maioria das igrejas são pré-milenistas. O que é isso? Eles creem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Cremos nisso. Porque o plano da grande tribulação e de salvação depois da grande tribulação não é mais para a igreja, é para Israel. Sabe por que o mundo não está pior do que está? Por causa da igreja, irmãos. Entenda isso. Eu quero te abrir os teus olhos espirituais neste momento para você entender. Se a igreja não estivesse orando, Satanás teria matado muito mais pessoas do que ele já mata. Ele teria destruído muito mais do que ele já destrói. Só que a oração da igreja, o Espírito Santo que habita em nós, impede a ação do inimigo para destruir mais pessoas, mais vidas e mais famílias. As pessoas falam mal da igreja, mas não entendem o que é a igreja, não sabem o poder que tem a igreja numa comunidade, que tem o poder da igreja numa casa de recuperação, no asilo, no orfanato, numa Praça da Sé, numa Cracolândia. Criticar é fácil, difícil é estar aqui sendo igreja, orando, jejuando, colocando a tua vida no altar, a tua família. Difícil é se colocar na guerra espiritual, entrar nas regiões celestiais e guerrear contra o inimigo. As pessoas não sabem nem quem são os inimigos dela. A Bíblia diz: a nossa guerra não é contra a carne nem sangue, é principado e potestade, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares. O que é lugares celestiais? Há um reino espiritual. A Bíblia diz: estamos rodeados de uma tão grande testemunhas, e há anjos e demônios guerreando, os anjos do Senhor ao nosso favor e os demônios para nos destruir. Por que os demônios querem destruir os seres humanos e não o anjo? Porque o ser humano é a maior criação que Deus já fez. Eu e você somos a maior criação de Deus. De tudo que Ele criou, nós somos o ápice da criação. Nós somos onde Deus diz assim: é aqui que eu vou mostrar toda a minha glória. Isaías 9 diz isso. Tu és meu servo, Israel, em quem eu de ser glorificado. Quando Deus coloca em nós todo o ápice da sua criação, Satanás, com inveja, ele diz: eu vou destruir a maior criação de Deus. E desde do Éden, o homem vem caindo, porque Satanás, ele é uma frutinha que alguns dizem ser a maçã, mas ninguém sabe qual é a fruta. Aqui é a fruta. Depois é dinheiro, é riquezas, é glória. Só que todas as vezes o homem cai. E a Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra e diz: não achou um justo sequer. Aí veio um plano de salvação. Foi onde Deus enviou Jesus Cristo. E Jesus Cristo decidiu se entregar por nós, porque não havia mais ser humano seguro para Deus cumprir um plano dele. Só que o homem, até então, ele conversava com Deus no Éden, tete a tete, face a face. Não precisava de intermediador, não precisava de ninguém para vir interceder. Era ligação direta. Deus vinha toda tarde conversar com o homem. Só que o homem pecou, como o homem peca sempre. Nós somos falhos e pecadores. A Bíblia diz que se o dia não estivesse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Em mim não há bondade nenhuma, só há maldade. As pessoas perguntam, falam para mim: nossa, mas você fez tanta coisa errada, agora está na igreja. Fala: glória a Deus, queria que eu estivesse no mundo acabando com a tua vida. É melhor eu na igreja. Ainda assim eu sou das piores pessoas. A bondade que há em mim vem de Cristo. Em mim não há bondade nenhuma. Se não fosse Jesus na minha vida, o que seria de mim? As misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. É por isso que eu vivo para Cristo. Tudo foi Cristo que me deu, meu casamento, a minha esposa, o meu trabalho. Se eu tenho um carro hoje, foi Jesus que me deu. Eu vivo para Deus, eu não tenho medo da morte, não estou nem aí. A morte vai me pegar, vai, mas eu sei para onde eu vou. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive e por certo Ele se levantará ao meu favor. É essa fé que nós devemos tocar em Cristo. O homem pecou e Deus diz: olha, tem um monte de árvore lá, você pode comer de todos os frutos, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comer, certamente, o que Deus disse? Certamente Deus mente. O homem morreu? Espiritualmente, é isso aí, pastor. Qual foi a morte do homem? Espiritual, porque carnalmente eles continuaram vivos, mas os olhos se abriram para a maldade. Os olhos se abriram para as coisas más, para as coisas ruins.
E Jesus falou assim para o homem: olha, aquele que não for como uma criança não entrará no reino. Mas como que eu devo ser como uma criança? Na maldade. Criança não tem maldade. Se você brigar com uma criança agora, ela chora, daqui a pouco você chama ela vem e te abraça. Ela não guarda rancor, ela não tem mágoa, ela não sabe a diferença do bem e do mal. Se você falar para uma criança, colocar um celular aqui e falar para ela: pega lá para a mamãe, pega para o papai. Nem é dela, nem é seu. Ela vai pegar e vai te entregar na tua mão, porque ela não sabe que aquilo ali é roubo. Ela não tem essa noção. Então era isso que Jesus estava falando. Seja como essa criança sem maldade. Mas não devemos ser criança nas nossas atitudes. É na maldade, nas atitudes nós devemos ser homens e mulheres, adultos. Tem pessoas que é criança na atitude. E é adulto na maldade. Ela inverte a situação. E aí nós devemos voltar lá para o Éden, lá de quando éramos crianças, as primeiras práticas das primeiras obras. Porque nessa conversa que Jesus está tendo com Nicodemos, quando ele diz assim, ó, é necessário nascer. Por que Jesus usa a palavra de novo? Ele poderia ter falado: olha, Nicodemos, você vai ter que nascer do Espírito e da água. Ele não precisava ter usado a palavra de novo. Quando ele usa de novo, nos leva a entender que um dia o homem estava vivo espiritualmente, só que aí o homem morreu espiritualmente. Então ele fala: você vai ter que nascer de novo. Mas por que de novo? Porque o homem lá no Éden ele estava vivo e foi lá que ele morreu. Aí Jesus mostra: porque o que nasce da carne é, mas o que nasce do Espírito é. Aí João 4:23, a Bíblia diz que Deus é Espírito. Então para nós nascermos de Deus, nós devemos nascer do Espírito. Porque se Deus é Espírito, para mim ser filho de Deus, só eu nascendo do Espírito. Aí vem aquela coisa que se você falar para uma pessoa que ela não é filho de Deus, ela acha que você está sendo... Nossa, só você então que é filho de Deus, eu não sou. Não, é a Bíblia que está falando, não sou eu. Mostra para ela João 3 aqui, João 3:5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. E quem não é nascido do Espírito, pastor, é o quê? Criatura. Deus só criou. É criatura de Deus, como os animais, como toda a criação. Mas para ser filho é necessário nascer. Sabe por quê? Você já viu aquelas pessoas que você chega para ela assim, aí você, tá aqui a pregação. Aí você chega para ela: e aí, como foi a palavra? Foi bênção. O que o pastor pregou? Era alguma coisa lá de João. Ela não lembra, sabe por quê? Ela não nasceu de novo. Ela não tem o Espírito de Deus que testifica dentro dela. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Enquanto eu não me batizar, enquanto eu não nascer de novo, eu não vou conseguir guardar as coisas de Deus, eu não vou entender o que é do reino. Os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, mostra-nos o reino, é o que nos basta. Jesus diz: olha, o reino está dentro de vós. Jesus deu uma revelação para eles: há um Espírito dentro de vocês. Seja guiado por esse Espírito, que ele vai conduzir vocês até o reino. Era isso que Jesus estava falando. Não é pelas minhas concupiscências, paixões, pelos meus temores. Eu tenho que ser guiado pelo Espírito. E as minhas vontades têm que ser deixadas de lado. O pastor postou hoje, né, a palavra do dia: negando a si mesmo, esquecendo dos meus prazeres. Tem até uma churrascaria que chama Prazeres da Carne. Foge dos prazeres da carne e venha para os prazeres do Espírito. Em Gálatas 5, a partir do verso 19, fala dos prazeres, fala dos frutos do Espírito e do fruto da carne. Pois o fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio, temperança. Contra essas coisas não há lei. Mas o fruto da carne é morte, é dissensão. Entende? Todas as coisas más são fruto da carne, as coisas boas são fruto do Espírito. Mas o que é um batismo? Ah, pastor, o batismo é quando a gente vai assim nas águas. Há vários tipos de batismo. O significado original da palavra batismo é banho. Então, a partir de se você tomou banho hoje, você se batizou. Só que a diferença é que nós nos batizamos em nome de Jesus. Eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. O batismo de Jesus Cristo, em submergir sobre as águas. E aí, pastor,
Eu me batizei num rio. Não, pastor, eu me batizei numa piscina, não importa onde você se batizou. A Bíblia diz que tem que ser água corrente, onde está escrito? Eu encontrei um rapaz uma vez, ele falou, pastor, aí se batizou na piscina. Não vale não. Eu falei, quem é você para anular o batismo dele? Foi você que morreu? Você foi crucificado lá? O batismo é seu ou é de Jesus? Que autoridade? Quem deu autoridade para cancelar o batismo do outro? Que autoridade é essa? É costume de igreja para igreja, irmão. Devemos respeitar. Não é porque eu me batizei no rio. Mas quem se batizou na piscina, você crê que Jesus morreu para te salvar? É isso daí. As pessoas entram dentro de uma igreja, aceitam Jesus, se batizam, mas ela não entende o propósito dela estar dentro de uma igreja. Perguntam para ela, por que você crê? Em que vocês creem? O que você faz lá na igreja? Eu faço parte do grupo lá. Eu vou para a escolinha dominical lá e quiser debater. Não, irmão, a Bíblia não é para ser debatida. Jesus não mandou ninguém provar que ele existe. E muito menos você mostrar para o ateu. Ó, o ateu chega assim, aqueles crente bobo, quer mostrar para o ateu que Deus existe. Aí eu procuro na Bíblia, onde Deus está falando assim, prova que eu existo. A Bíblia diz assim, ó, disse, Salmo 14, disse o Nércio no seu coração, não há Deus. Se o cara é ateu, ninguém nasce ateu, ele se torna por opção. Alguma coisa aconteceu na vida dele. E ele já está com um pré-conceito formado. O que é preconceito? É um pré-conceito que ele formou sobre aquela opinião. Não adianta, você pode falar o que quiser para ele. Está formado. Ponto. Você entende isso? É igual nós estávamos falando do batismo aqui no Rio. Eu já encontrei pastores antigos que ele falou, não, eu aprendi que tem que ser no Rio e ponto. Ele criou um preconceito sobre aquilo. É um preconceito formado. E ninguém tira isso da cabeça dele. Que o batismo tem que ser na água corrente, no rio. Mas a Bíblia não está falando isso. Então Deus não está mandando você discutir com o ateu e mostrar que ele existe. Ele está mandando você pregar a salvação. E como que se prega a salvação para um ateu? Olha, mesmo que você não crê em Jesus, existe um lugar para você lá no céu. Basta você aceitá-lo. Mas você está usando o seu livre-arbítrio para não aceitar, eu te respeito e você me respeita. Pronto, prega o evangelho sem arrumar briga. Você só precisa avisar para ele. Ele está abrindo mão, sabe do quê? Do direito dele. Por que se chama Novo Testamento? Porque testamento nos dá direito. Quando o testador morre, os filhos têm direito à herança. Ele tem direito de se tornar filho e tem direito de uma parte da herança, só que ele está abrindo mão. E você tem que falar isso para ele, olha, há uma herança para você, só que você está abrindo mão. Porque o testamento eu vou te ler e você vai ver o que você tem direito, mas você não quer. Tudo bem, mas eu preciso te falar. É isso que o advogado faz quando ele vai ler um testamento perante a família. Você tem tantas partes da herança, você tanta parte, você tanta parte. Se tiver alguém que abrir mão, ele vai abrir mão perante o advogado, mas o advogado tem que citar o testamento, tem que ser lido perante as pessoas que têm o direito. Então não tente provar para ninguém que Deus existe. Não fique discutindo com ninguém religião. A palavra religião no original significa religar a Deus. Um dia nós somos desligados. Só Jesus religa. Só que foi criado o nome religião para dizer assim, ó, eu pertenço a essa tribo, eu essa tribo, eu essa tribo. Mas qual é a igreja que vai subir? A Bíblia fala de 7 igrejas, mas não fala qual é, não dá nomes. É Assembleia, é Mundial, é Universal, é Católica. Vai subir os lavados remidos no sangue do Cordeiro. Está lavado, está remido? Está com a vida no altar? A Bíblia diz, aquele que roubava não roube mais, aquele que adulterava não adultere, aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fume mais. É isso que a Bíblia diz. Se fazia, não faça mais. Agora não adianta eu com a minha religiosidade me entrancar dentro da igreja aqui e dizer, ó, eu estou aqui, e o ímpio lá fora está fazendo. Não, o ímpio eu tenho que buscar ele lá fora. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa dos seus maus caminhos. Parar de jogar todas as coisas ruins que acontecem no mundo a Deus. Crente tem essa mania. E não crente também. Está vendo? Deus é justo, está pagando tudo que fez comigo. Que Deus justo é esse, irmão? Que vai lá castigar o outro porque o outro te fez mal. Se ele te fez mal, ele vai colher o que ele plantou. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Não ponha Deus no meio disso. Sabe por quê?
Você coloca Deus como um Deus ruim. Quando fazem para a criança, não faz isso porque papai do céu castiga. Você coloca para a criança que Deus é um Deus mau. E Deus não é mau, Deus é amor. As pessoas têm na mente dela Deus, um senhor barbudo em cima de uma nuvem que parece um algodão, com um raio. Fulano pecou, raio no bumbum do fulano lá porque ele pecou. Deus não é assim. O Deus que eu sirvo é amor. Ele é paz, Ele é compaixão. Entende? Ele dá uma paz que excede todo entendimento e mente. Quando Jesus fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito, ele fala para Nicodemos, porque há um Espírito que tem que vivificar. E Jesus disse, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. A partir do momento que eu me batizei, que o Espírito vivificou em mim, eu preciso alimentar o Espírito. Como que eu alimento o Espírito? Quando eu começo a meditar na palavra. Quando eu medito na palavra, eu estou alimentando o Espírito de Deus que há em mim. E o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito e ele me faz entender. Você agora é filho. Por isso que nas orações, já viu aquele crente novo convertido, ele acabou de se converter, ele está no primeiro amor, ele fica, papai, ô meu pai. É o Espírito dentro dele clamando, Abba. Às vezes é espontâneo, o Espírito começa a clamar o Abba Pai e ele começa fervorosamente. Vamos subir o monte, vamos subir, pastor. Vamos jejuar, pastor. Vamos orar, pastor. Porque nós, seres humanos, somos tricotomistas. O que é tricotomista? Somos espírito, alma e corpo. Somos 3 em 1. Assim como Deus. Só que Deus é trindade santa. Pai, Filho e Espírito. A Bíblia diz, há 3 que testificam no céu. O Pai, o Espírito e a palavra. Pai, Deus, o Espírito e a palavra que é Jesus. Jesus é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo. Então quando eu leio a Bíblia, quando eu medito, quando eu procuro entender a palavra, eu estou lendo a autobiografia de Cristo. Eu estou conhecendo o meu Pai, o meu Criador. E que coisa mais linda para um pai, foi o dia dos pais semana passada, que coisa mais linda para um pai do que o filho que conhece muito bem o pai, que sabe que o pai gosta, que o pai não gosta. Se eu fizer isso daqui, meu pai não gosta, mas eu vou fazer daquele jeito ali que meu pai gosta. Tem pessoas que não conhecem o que o pai gosta, não sabe porque não tem intimidade com ele. A Bíblia diz que os discípulos estavam no meio do mar, vinha uma tão forte tempestades, e eles se apavoraram e Jesus foi andando até ele. E eles, é um fantasma. Mas era Jesus. E eles estavam há algum tempo com Jesus. Sabe por que eles acharam que era fantasma? Não tinha intimidade, né? Até aquele momento eles não tinham tido intimidade com Cristo ainda. Quando você tem intimidade com uma pessoa, irmão, pode ser amigo, familiar, principalmente mãe, quando vê o filho, pode estar no meio da multidão. Ela fala assim, ó, eu te vi, você passou lá em tal lugar. Pelo jeito de andar, pelo jeito de se movimentar, pelos passos, pela roupa, tudo. A intimidade te leva a conhecer a pessoa a qualquer distância que for. Quando você tem intimidade com Cristo, quando você entra no recinto, você fala, Jesus está neste lugar. Porque você tem intimidade com Ele, você entende o tete a tete, você fala, o Senhor está aqui, né, Deus? Às vezes está na tua casa sozinho, você sente a presença dEle, e você fala, Senhor, o Senhor está aqui. Que eu quero te adorar. Aquele momento de adoração, tempo. Quanto tempo de qualidade você tem reservado para Deus? Tempo, sabe o que é tempo de qualidade? É aquele momento que você para assim e fala assim, Deus, é para ti, este momento. E aí, porque as pessoas pensam que falar com Deus é só falar, orar, e ficar sem palavra a pessoa, e ela, glória a Deus, aleluia, Deus. Irmãos, falar com Deus, aquele momento de silêncio, é falar com Deus também, sabe por quê? Você está ouvindo, tem gente que só fala, não deixa Deus falar. Como eu já contei aqui a oração do irmão João, tinha um irmão que ele orava muito a Deus. E aí um dia ele se calou e ficou triste, falou, Deus, eu não vou orar mais não, que o Senhor não me responde. E ele foi para a casa dele e se ajoelhou e ficou em silêncio, chorando. E ele ouviu uma voz, João. Ele, quem é? Sou eu, João, Jesus. Ele falou, Senhor,
Eu oro tanto e o Senhor não me responde. Jesus falou, não é eu que não te respondo, é você que não me deixa falar. Então nas orações, nas tuas orações, silencie para ouvir Deus falar, porque Ele trabalha em meio ao silêncio. Se um dia você se batizou, porque o batismo nas águas é um só. A Bíblia diz, há uma só fé, um só Deus e um só batismo. Um só batismo. Então se um dia você se batizou nas águas, é um só, ponto, acabou, não tem mais. Tem igrejas aí que batizam 50 mil vezes, irmão. Isso vai contra a Bíblia. É um só batismo. Mas tem um batismo que a gente pode ser batizado todos os dias. Que batismo é esse, pastor? A Bíblia chama de batismo nas águas, batismo do Espírito. O batismo com o Espírito Santo, eu posso ser batizado em todo momento e eu tenho que pedir, Deus, me batiza com o teu Espírito Santo. Pai, me batiza. E se Ele me batizar hoje? Aí batiza amanhã também. E se me batizar de manhã, batiza à tarde. Batizou 1 hora, batiza 3 horas. Porque batismo significa ser cheio, é banho. Então, me banha com o teu Espírito Santo, eu estou pedindo a Deus. Então o batismo com o Espírito Santo é um batismo para nós pedirmos a Deus a todo momento, só que nós não ouvimos mais nem essas orações. Me batiza com o teu Espírito Santo. As orações que mais se pede. Olha, pastor, ora aí, pastor, para abrir a porta de emprego. Pastor, olha aí para Deus, porque eu vou casar, pastor, olha aí para Deus confirmar. E eu já falei para os irmãos uma vez, eu não oro para Deus confirmar casamento de ninguém. Depois eu não quero a pessoa brigando, separando e falando, não era de Deus. Tem essa não, irmão. Escolhe a pessoa e ora para Deus abençoar a tua escolha. Mas escolhe bem. É assim que funciona. Perante a Bíblia é isso. Tem Deus falando assim, ó, lá, descendo, mostrando lá, levantando algum profeta, dizendo, esse é o varão para você casar, essa é a varoa. Deus falou para Abraão, Abraão falou para o servo dele, vai lá e escolhe uma dentre a nossa parentela lá. Aquela que der a beber água para o nosso jumento, vai ser que meu filho vai casar. Eles escolheram de uma forma muito interessante, foi a que deu de beber, mas eles escolheram. Então eu preciso entender. Quando eu tenho um Espírito de Deus habitando em mim e eu preciso renascer, eu preciso agora fortificar este Espírito. Porque existem dons espirituais a serem revelados. A irmã estava falando aqui, eu recebi o dom da cura. Todos nós temos dons. Existem dons naturais, existem dons espirituais. Tem pessoas que já nascem com dom natural. Tem pessoas aqui que ela, na internet, se der para ela, ela descobre o mundo. Tem outro que nos instrumentos aqui é um dom natural da pessoa. Parece que qualquer instrumento que ela pegar, ela... Só que existem dons também espirituais. E os espirituais é de Deus para nós. E a Bíblia diz que nós temos em parte. E quando vier o que é perfeito, o que é em parte será tirado. Aquele que profetiza, profetiza em parte. Aquele que fala línguas em parte. Mas o dom de profecia é maior do que o de línguas, porque o que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Assim diz a palavra do Senhor. Então se eu me batizar com o Espírito de Deus a todo momento eu vou estar renovado. Agora, porque eu estou cheio do Espírito Santo, quer dizer que eu não peco? Claro que eu peco. Pedro, Jesus perguntou, quem diz o homem ser o filho do homem? Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu. Ele está falando para Pedro, Pedro, foi o Espírito que te revelou, está cheio do Espírito Santo. Passa momentos, o mesmo versículo embaixo, Jesus fala, é necessário que eu vá para Nazaré, vá para Jerusalém, vão me perseguir, vão me chicotear, vão me cuspir. Pedro olha para Jesus e fala, Senhor, de maneira nenhuma eu deixarei isso acontecer. Jesus fita o olho em Pedro e diz, afasta-te de mim, Satanás. Entende as coisas dos homens, não entende as coisas de Deus. Pode ser o maior pastor apóstolo, irmão, está aqui no altar pregando, pese a palavra antes de dar glória a Deus e aleluia. Eu já vi gente dando glória a Deus em igreja que eu fui. O irmão fala, olha, os anjos do Senhor estão guerreando contra a tua vida, glória a Deus. O pessoal gritando no microfone, não sabe nem o que o pregador está falando. Entenda, ouça primeiro antes de dar glória a Deus e aleluia. Ouça a palavra que está sendo ministrada. Às vezes a pessoa te amaldiçoando. Pode ser quem for, irmão. Somos seres humanos, sujeitos a erros. Eu preciso ouvir. O Espírito precisa testificar a palavra, o louvor. Não tem as pessoas aí, você procura na internet aí, os irmãos cantando louvor. Quantas pessoas é ruíno, né? Teve uma irmã que cantou, Jó perdeu o marido.
Irmão, se ela está gritando, os irmãos da glória a Deus e aleluia. E não é, irmão, eu preciso ouvir o que está sendo ministrado. O louvor, a palavra, a oração. Aí eu dou o meu amém. Amém, eu concordo com tudo que está sendo falado. É assim que funciona as coisas de Deus. Eu peso o Espírito. E se o Espírito testificar, eu digo, glória a Deus, aleluia. Porque tem... E assopra no microfone e fala, os irmãos não entendem nada. Glória a Deus, aleluia. E não é não, né, irmãos? Ordem e decência, né, nas coisas do Senhor, né? Nós é do manto, irmão. Se deixar, sapateio também, irmão. Eu sou do reteté. Só que eu preciso entender as coisas de Deus, é com ordem e decência. Se uma pessoa sair tirando na igreja e ela sair quebrando tudo, o Espírito Santo não é sem educação não, irmão. Você precisa segurar a pessoa para ela não derrubar as coisas na igreja. Eu gosto do manto, eu gosto do reteté, eu gosto da vigília, dos irmãos que giram no manto. Mas precisa ter ordem, precisa ter sabedoria. Deus não é sem educação que tira a pessoa, nossa, nem sei o que aconteceu, meu Deus, olha, Deus me pegou no manto agora. Que isso, irmão? Deus vai dar amnésia na pessoa que ela não vai saber o que ela está fazendo dentro da igreja? O batismo com o Espírito Santo, ele nos enche de sabedoria em Deus. Ele nos dá sabedoria para edificar a igreja. A partir do momento que eu falto com respeito de sair derrubando, tem que segurar para não bater nos irmãos. Eu não vou mais me prolongar, não, irmãos. Eu ia falar sobre o batismo, acabei não conseguindo falar sobre o batismo, mas Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. E o tempo todo? Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Vamos falar? Nunca foi sorte. Sempre foi Deus, nunca foi sorte. Toda vez que alguém dizer na tua vida que foi sorte, você vai responder para ela: sempre foi Deus. Nossa, que sorte que você conseguiu subir de cargo. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Que sorte que você conseguiu esse emprego no meio de uma pandemia. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Que sorte que você não se machucou nessa queda, nesse acidente. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. A Bíblia diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele tudo fará para você. Obrigado, meu pastor, pela oportunidade. Vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Muito bom. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Amém? Queridos, vamos orar. Que Deus coloque essa palavra em nosso coração e que a gente entenda que o caminhar com Deus é um processo longo, mas que vale a pena. Aleluia! Lembro que alguns anos atrás uma cantora aí lançou um hino e ele dizia: vai valer a pena. Glória a Deus. Caminhar com Deus vale a pena. É uma caminhada de aprendizado, é uma caminhada de crescimento, é uma caminhada de amadurecimento. Aleluia! A Bíblia diz que não tem um homem que não tropeça em uma palavra. Isso já coloca a gente tudo por baixo para a gente estar sempre buscando crescer e aprender. Amém? Todos nós somos discípulos de Jesus. E o discípulo está aqui para aprender aquilo que Jesus quer lhe ensinar. Amém? Amanhã nós não temos aula aqui, nossa aula é quinzenal. Mas na próxima terça-feira, às 20 horas, nós teremos o nosso programa. Na quarta-feira estamos aqui para a escola bíblica. Sexta-feira profética, tem sido uma bênção. E no domingo, às 18 horas, estamos aqui para o culto da família, amém? Eu avisei essa semana, nós retomamos as nossas orações na quarta e na sexta-feira, como nós fazíamos antes da pandemia. Nós estávamos fazendo, desde que voltamos o culto aqui, um culto um pouco mais curto, mas eu sinto que mais do que nunca nós precisamos orar, não é verdade? Então, se você sentir o desejo, a necessidade, e puder estar conosco, venha. Sempre das meia hora antes do culto, nós tiramos para orar. Na quarta-feira, das 19h30 às 20 horas, na sexta, das 19h30 às 20 horas, e no domingo, das 18 às 18h30. É muito bom falar com Deus. Amém? Vamos agradecer? Pai, nós te louvamos, Senhor querido, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós entendemos que estamos em um processo de aprendizado, um processo de crescimento, um processo de amadurecimento espiritual. Que o teu Espírito Santo, Pai amado, possa continuar ministrando no nosso coração teu querer e a tua vontade, Pai. Nos ajuda, Senhor querido, a focarmos o nosso olhar em ti, Jesus, que é o autor e que é o consumador da nossa fé.
Nos ajuda a compreendermos, meu Deus, que o Senhor sempre tem mais para nos revelar. Nos ajuda a estarmos, meu Deus querido, com humildade, sempre aos teus pés, para aprender de ti, ó Jesus. Abençoa a tua igreja, Pai, despede em paz. Dê a todos uma semana abençoada na tua presença. Abençoa os nossos irmãos, ó Pai, os nossos amigos que nos acompanharam por essa transmissão ao vivo, por esta live, que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito, ministrado pela Tua presença, Senhor, e abençoados nesta semana que se inicia. Somos gratos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvamos ao Teu nome, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continua a derramar da Tua graça e abençoar, meu Deus querido, o Teu povo. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu esqueci de avisar, essa semana o missionário Isaías estava sempre nos ajudando, essa semana ele não veio. Na terça-feira, a irmã Aline tomou uma queda em casa, machucou o rosto, teve até que ser levada para o hospital. Então os irmãos orem pelo casal, amém? Para que ela já está bem, graças a Deus, foi mais um susto, mas para que Deus dê uma boa recuperação para a sua serva, amém? Diaconisa, nossa irmã Aline. Eles estavam aqui todos os dias adorando a Deus aqui com o Ministério de Louvor, mas essa semana não puderam vir. Oreis pelo missionário Isaías e pela sua esposa, Diaconisa Aline. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a doce consolação do querido Espírito Santo, seja com cada um de vós. Não só agora, mas para todos sempre. Todos digam. Vamos aplaudir o Senhor. Deus abençoe a todos. Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam pela live.